E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje, vamos aí começar com mais um videozinho de indicação, de quadrinhos, aí explorar mais um pouquinho desse mercado brasileiro que tá cheio de obras incríveis que a gente às vezes não conhece porque não chegam, até a gente. Tem esse defeito aí no mercado de leituras de quadrinhos brasileiros, que você tem bons trabalhos, mas eles não chegam até você, e um dos intuitos desse canal realmente é fazer com que você conheça boas obras, que você aí, assim como eu, se apegue, se apaixone pelo mundo das histórias em quadrinhos brasileiras, tá? Bora conferir? E para essa indicação eu decidi trazer Bálsamos, tá bom? Que é um quadrinho de uma autora, que é a Caroline Rocha. Essa menina desenha demais. Meu Deus do céu. Esse quadrinho é incrível, a arte é muito bonita, assim como vocês já estão vendo, tá certo? Mas o acabamento é muito profissional, as cores é algo inacreditável, tá? É feito por ela e alguns outros companheiros também, mas a maior parte do trabalho é feito pela Caroline, tá bom? Para começar, a gente pode falar sobre a história, que é como a gente sempre começa. E a história de Bálsamos é uma coisa assim que chama muito a atenção, principalmente de quem gosta, dessas histórias um pouco que se passam num período um pouco mais antigo. Aqui é na época dos grandes reis, daquelas cidades que eram muito protegidas, porque era uma época de muita guerra, entendeu? Onde outros reis atacavam outros territórios para tomar, entendeu? Para tomar a força. Então, cara, é bem interessante e com uma arte incrível dessa daqui, a história fica ainda mais legal de ver. A história em si, ela começa, com o grande rei Dario. A gente tem uma introdução onde um pai conversa com o filho, não é revelado exatamente se eles são relevantes ou não dentro da narrativa, mas esse pai aqui está contando a história para esse filho e a gente é colocado dentro da história, através da narrativa dele, através do que ele está contando, a história de um rei antigo chamado Dario, que entrou no lugar do seu pai, que se tornou o rei muito jovem, porém conseguiu feitos incríveis, como sendo rei. Porém, para resolver um problema que estava acontecendo ali no reino dele, que se eu não me engano eram de guerras, que ele não estava conseguindo vencer, ele decidiu pedir ajuda a alguns deuses, tá certo? Esses deuses não atenderam ele, tá certo? E então ele meio que se viu com a única alternativa de recorrer a um último deus, um chamado Deus Proibido, chamado Anunnaki, tá? Eu acho que alguém que tá vendo aqui já deve ter ouvido falar na civilização Anunnaki, Lá mais para frente pro vídeo eu vou falar mais um pouquinho, tá certo? Mas Dario decidiu pedir ajuda a esse Deus Proibido, tá certo? Mesmo com todo mundo dizendo que não era algo bom a se fazer, Mesmo assim, ele foi lá, pediu ajuda, conseguiu vencer e tal, conseguiu, como é que eu posso dizer, triunfo, mas ele tinha que entregar, para que esse pedido ao Deus fosse completo, ele tinha que entregar um filho primogênito dele, ou seja, seria um sacrifício, para que as coisas ficassem justas, entendeu? Entre ele e esse Deus, tá certo? É como se fosse uma espécie de pacto, realmente. Mas aí o que houve é que o rei Dario não entregou seu filho primogênito, Ou seja, ele como pai não teve coragem de entregar seu próprio filho como sacrifício ao deus Anunnaki. E o que aconteceu é que o Dario virou uma espécie de besta, entendeu? Ele se transformou em um monstro e decidiu atacar todo mundo no reino dele, matou vários criados, vários animais, entendeu? E isso trouxe muita dor ao rei Dario. E com isso, para poder não machucar mais pessoas, não acabar com o próprio reino dele, ele decidiu, junto com seu primogênito, porque essa maldição que ele ganhou através do deus Anunnaki também foi passada, para o filho dele. Os dois também eram uma espécie de fera. Eles se transformavam, em seres que saíam destruindo as coisas sem controle, tá? E por isso que eles eram acorrentados em coisas de prata. É um pouco parecido com o que seria um lobisomem, tá certo? E aí a ideia do pessoal em geral foi que eles utilizassem colares de pratas e assim começassem a viver um pouco mais normal, porém sabendo que eles poderiam sim vir a se transformar caso deixassem de utilizar aqueles colares. E também o rei Dario estabeleceu que nenhum de seus descendentes, pois todos que fossem nascer
Agora, a partir da linhagem do Dario, eles teriam essa maldição, né? Eles se transformariam em bestas, né? E ele ordenou, ele deixou, né, decretado que ninguém utilizasse isso para benefício próprio. Caso fosse feito, eles seriam executados ou seriam presos aí para sempre, entendeu? Até mesmo no caso de serem exilados também, ou seja, expulsos daquele país, daquela cidade, tá? Essa é a introdução da história, até que a gente chega na história dos protagonistas, né? Que seriam os dois príncipes aí, que, se eu não me engano, são filhos do Dario, e que agora eles estão aí com a missão de encontrar a cura para essa maldição. E a história é exatamente sobre isso. São príncipes juntos com mercenários, entendeu? Lutando ali para conseguir encontrar o bálsamo, que seria a cura para essa maldição. Ou seja, é uma história muito legal, entendeu? Muito gostosa de você ver. Você meio que entra naquela época, tá certo? Porque a Caroline conseguiu colocar você ali dentro. Pessoal, isso aqui são pedras, entendeu? No iniciozinho, aqui a gente vê, né? O rapaz junto com o irmão dele, se eu não estiver enganado, encostado aqui em pedras. E essas pedras, né? Meio que ele tá contando a história e mostrando as pedras, e a gente tá vendo a história também sendo contada, né? Através dessas pedras. Ou seja, narrativa visual no ano 100, entendeu? Antes de Cristo. E é bem interessante, tá ligado? Meio que ela já te diz assim, olha, é uma história antiga, porém ela tem tudo, né, que uma boa história em quadrinhos deve ter. Tá certo, pessoal? Para falar sobre a arte desse quadrinho, eu queria conversar com vocês mostrando aqui o capítulo 2 da história, tá? Que é onde realmente os príncipes começam ali a atuar e que a gente conhece um pouquinho a personalidade de um e a personalidade do outro. Mas enfim, é uma arte, como eu já havia dito no início do vídeo, muito, muito bacana, muito profissional, tá certo? Eu me senti assistindo realmente aqueles filmes antigos, entendeu? Aquela coisa ali da época do Aladdin, mais ou menos, né? Pra deixar algo mais parecido com o que eu acho que seja uma história meio que se passa, né, naquele mundo árabe, tem toda uma característica, entendeu? Ali desse pessoal, dessa região do nosso planeta, né? E que é chamado de mundo árabe, e é bem interessante, tá? Tudo muito bem colocadinho, e a arte, velho, em termos de técnica é absurdo, entendeu? Em termos de expressão facial, em termos de você ver as roupas antigas, entendeu? Armaduras, como eu já disse, várias figuras do mundo árabe, entendeu? Então, cara, é muito bom, muito bonito. O equilíbrio de preto e branco é muito incrível, o equilíbrio de cinza também é muito bom. Eu diria que algum dia eu quero chegar nesse nível de arte da Caroline aqui, porque realmente é uma arte assim de encher os olhos, entendeu? E aí, algo que eu achei legal, que eu já tentei fazer também, só que não desse jeito, né? Não dessa forma, não consegui chegar nesse nível aqui, é que ela não deixa as páginas brancas, ó. Ela não deixa o quadro, no caso, né, branco. Ela põe ali uma espécie de cinza mais quente, entendeu? E aí isso te dá uma leitura mais suave, tá certo? Eu achei isso legal, esse tipo de colocação. E aí o cinza alivia tudo, e esse balão em amarelo também dá essa sensação de que é algo diferente da realidade, porque é uma voz, não é uma imagem, né? Não é aquele branco no preto, preto no branco, entendeu? É um amarelo. Isso dá um destaque bem bacana também, ajuda também bastante a deixar as páginas bonitas. Ela usa muito o grifado também dentro dos balões, que ajuda bastante a não cansar a leitura. Eu vejo que ela tem essa preocupação, certo? De fazer com que a gente não fique tão cansado de ler, entendeu? Isso acontece às vezes, que é uma história que tem balões, mas não são tantos balões. Gosto muito também dessas pequenas expressões aqui, né, que ela tenta imitar ali um soluço, né, de um dos protagonistas aqui, de um dos príncipes. Isso é bem interessante, é bem legal de ver. Tá certo? Tudo isso ajuda, né, a fazer uma narrativa mais legal, uma narrativa mais interessante pra gente que tá aqui do outro lado da tela ou do outro lado da página. Isso aqui, com certeza, ela tem que vender isso aqui, entendeu? É absurdo, é um trabalho muito bom de verdade, entendeu? Ou seja, isso não tem 1 milhão de leituras porque não chegam, né, pra gente, eu acho, na minha humilde opinião, tá certo? Deveriam ter bem mais leituras. Não tem nem 8 mil leituras, eu acho, esse quadrinho. É muito pouco, entendeu? Para esse nível
E essa qualidade de narrativa, de arte, entendeu? De história, é muito pouco, certo? E falando em narrativa, eu posso dizer também que eu me senti, né, assistindo um filme um pouco mais antigo, entendeu? Porque eu senti, não sei se é por conta da arte, não sei se é por conta de que ela usa menos quadros por página, mas é uma narrativa mais pausada, entendeu? É uma narrativa que você consegue ler ela com calma e você vê que não tem um ritmo frenético, entendeu? Pelo menos não nesse primeiro capítulo, entendeu? É um ritmo mais pausado, mesmo com cenas que são um pouco mais rápidas, mas é uma coisa mais pausada, mais focada no rosto dos personagens, entendeu? Eu senti um pouco de falta também de ser mais abrangente, mostrar um pouco mais, entendeu? Porque se não me engano eles estão no deserto, né? A gente já leva a crer que não tem tanta coisa assim, mas seria bom ter mais, um pouco de expansão. Porém, isso não atrapalha, entendeu? Porque a narrativa, por ela ser pausada, meio que ela não precisa assim de tanto espaço. Meio que você já sente um ritmo, entendeu? Dentro da leitura, sabe? Isso não te faz tanta falta, tá certo? Ó, falando em cenários mais abertos, olha que maravilhoso isso aqui, velho. Absurdo o nível de arte dessa menina, viu? Absurdo de verdade. Tá? Então tem poucas cenas de plano aberto, mas as que tem meio que te dão aquilo que você espera, né? Te dão uma narrativa boa, te dão uma tranquilidade na hora de fazer a leitura, e fazia tempo que eu não via algo assim e achei bem interessante, tá certo? É uma narrativa muito legal, certo? Tá, e vamos aos destaques, né, dessa HQ. O que eu posso dizer, que a gente pode ver de destaque aqui, é que ela se passa num período bem interessante, que tem figuras históricas, né? Porque se eu não estiver enganado, o rei Dário I, ele existiu realmente, ele provocou uma mudança muito grande na Pérsia, entendeu? Antiga. E aí ela escolheu, né, esse personagem para colocar aqui nessa história. Lógico que, se não me engano, também tinham lendas de que ele era que ele tinha sim uma maldição, que ele era bestial, entendeu? Mas aí o fato dela trazer isso, né, junto com os descendentes dele, né, que eles também são bestiais e estão atrás da cura, né, isso meio que te dá um foco dentro da história, e aí você não se perde, entendeu? Meio que você sabe exatamente onde você tá e o que é que você tá lendo, tá certo? Bem interessante. E uma fala sobre os Anunnakis, né? Voltei, fui abrir o portão para minha sobrinha entrar. Bora lá, bora continuar. Como eu ia falando, os Anunnakis, né, era uma espécie de civilização que veio para cá, assim como falam, né, algumas teorias aí que eu não sei, não sei se são reais, né, gente? É muito difícil você saber que se é real ou não, porém é muito interessante a gente saber, né, que os Anunnakis seriam uma civilização que trouxe o ser humano aqui para a Terra, né, que, segundo essa teoria, a gente seria alienígena também, vindo de outro planeta, e aí os Anunnakis trouxeram a gente pra cá, tá certo? Ou seja, e aqui, né, em Bálsamos, ele é visto como o deus Anunnaki. É interessante, e se eu não me engano, a gente também tinha o deus Anunnaki nos Sumérios também, tá certo? Que também era uma outra civilização, uma das mais antigas, tá certo? Do nosso planeta, de civilizações inteligentes. Certo, pessoal? Não, meu filho, dá pra você continuar falando, só pra pegar mexendo. Isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha passado ali de uma forma legal, né? Com o que é Bálsamos, como é que é a história, o que é a arte, a narrativa. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar aí fazer com que o quadrinho brasileiro seja mais lido, entendeu? Que esses grandes autores, grandes artistas tenham mais reconhecimento, porque eles merecem. Tá certo? É um trabalho incrível, muito bom, muito gostoso de ler. E a cada vez que você lê mais, a história vai ficando cada vez mais interessante, tá bom? Vou deixar o link aqui para leitura gratuita de Bálsamos na Flipthrough, tá? A casa do quadrinho brasileiro, tá? Para vocês conferirem, tá bom? Mas é isso, pessoal. Agradeço, espero que vocês estejam aí no próximo vídeo, tá bom? Mas é isso, semana que vem a gente tá de volta, certo? Valeu, até mais!